Bem-vindos ao programa Olá Planeta. Sou Ângelo Sá e esse é um espaço dedicado às questões ambientais, sociais, de tecnologia e educação. O tema de hoje é o mergulho, a prática do mergulho. E o programa convidou a Carolina Schirap, que é campeã sul-americana, recordista sul-americana de mergulho livre. Para saber um pouco mais sobre essa prática, aguarde que voltaremos após o intervalo. E para falar sobre isso, a Carolina Schirap, da equipe Aquanauta. Tudo bom, Carolina? Tudo jóia. Eu sei que você tem recordes relacionados com mergulho livre, que é um pouco diferente, que não utiliza esse equipamento. Como que funciona mergulho livre? O mergulho livre é um mergulho em apneia. Então, é um mergulho que a gente desce a maior profundidade sem respirar. E quais as grandes dificuldades, né? Porque você está... A que profundidades, mais ou menos, nós estamos falando? Hoje o recorde eu bati ano passado, 68 metros de profundidade, mas as maiores dificuldades são a compensação, né? Porque a gente tem a parte fisiológica agindo sobre o nosso organismo. 68 metros. Isso mesmo. E eu estava todo orgulhoso que já descia 15 metros com equipamento, ela veio me dizer de 68 metros. É. E a compensação seria o quê? A regulação do ar? Isso. A maioria das pessoas já deve ter descido numa piscina ou na praia e sentiu um pouquinho de dor no ouvido. Então, isso ocorre quando a gente vai a uma profundidade grande no mar, a pressão aumenta sobre o nosso corpo, né? Então, a gente tem que compensar os ouvidos. Então, a gente tem que fazer umas manobras de compensação dependendo da profundidade que a gente vai. Eu estava vendo uma reportagem a respeito dessa prática, que às vezes, na ânsia de bater um recorde, eles gastam todo o oxigênio na descida e acabam até vindo a óbito porque não conseguem subir. E tem aqueles mergulhadores que ficam de apoio nessa descida. Né? Isso. O mergulho em apneia é um mergulho que exige bastante segurança e conhecimento. Existem sim algumas, principalmente a pesca sub, a pessoa não sabe exatamente o que acontece com o organismo dela, então aprendeu com um amigo, o amigo levou no barco e ela acaba fazendo a prática de mergulho livre sem um conhecimento teórico e prático do que é exatamente, o que acontece com o organismo da gente enquanto a gente está mergulhando. A gente não pode esquecer que tem a volta, né? Exatamente. Num mergulho desses de 68 metros de profundidade, a gente desce 68 e tem que subir 68. E como que está o Brasil dentro dessa prática? É uma prática bem difundida, porque você está me comentando que na Europa é uma prática bem difundida. Na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá é uma prática bem conhecida do meio esportivo. Ele não é um esporte olímpico, mas ele é muito conhecido na Europa, ele é muito popular, então tem muitos participantes. Ano retrasado, 2008, eu fui para o Mundial por equipes e tinham 120 participantes, entre homens e mulheres. Então, é uma quantidade grande de mergulhadores. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente tem pouquíssimos campeonatos. Então, normalmente, eu vou para fora do país para poder competir, até para fazer ranking, para poder participar das competições internacionais. Né? E para competição internacional, a gente está falando de que profundidade mínima, né? E qual seria o recorde, né? A profundidade máxima atingida aí para uma pessoa sem os equipamentos? Hoje a gente não tem um mínimo para participar de um campeonato. Então, cada país decide, mas se for menos de 68, competindo com você, já vai ficar em segundo lugar. Né? Com certeza, não, com certeza. Eu estou entre as 5 melhores do mundo no ano passado. 5 melhores do mundo? Oficialmente entre as 5 melhores do mundo. Isso foi um feito bem legal. Ano passado eu consegui bater os 68. Hoje o recorde mundial está em 100 metros. Masculino ou feminino? Feminino. 100 metros? 100 metros. Ano passado, no finalzinho do ano retrasado, em 2008, era 90. Então, teve uma russa, que é hoje a grande passar de atleta. 90 para 100 é um salto coisa. Enorme, né? Mas ela é uma professora de fisiologia da Universidade de Moscou e ela se dedica só para isso. Então, ela treina o ano inteiro. Ela deve também ter algumas características fisiológicas. Com certeza. Se discute muito a capacidade do organismo de guardar oxigênio e tudo isso. Isso é uma coisa muito estudada na Europa, isso é muito legal. Eles têm bastante conhecimento sobre essa área fisiológica, que aqui no Brasil a gente ainda está meio engatinhando sobre isso. Eu sou fisioterapeuta e me interessei pelo mergulho, a princípio, por causa da parte fisiológica. Queria entender o que acontece dentro do nosso organismo. E quanto a esse mergulho, né? Que dentro do universo mergulho tem várias práticas, né? Isso. E que o mergulho que utiliza o equipamento que nós vamos falar depois do intervalo, a Carol vai demonstrar
particularidades dos instrumentos utilizados nessa prática.